Olá, eu sou Laís Martins, terapeuta integrativa, e se você chegou até aqui é porque você está participando da jornada dos 12 portais do Atman. Atman é o meu canal aqui no YouTube, que significa o ser consciente. Então, aqui nós estamos aprendendo sobre uma jornada em 12 meses de autoconhecimento e cura, o que você pode fazer aí nesse ano de 2026. E agora vamos começar com o nosso segundo portal. Se você deseja ver o que a gente falou no nosso primeiro portal, tem um vídeo anterior a esse que você deve assistir, porque esse portal, que é de fevereiro, data do dia 2 do 2, o portal 2 do 2, ele vai falar sobre equilíbrio nas relações. Então, o que a gente vai falar aqui hoje sobre relações e autocuidado, e a proposta central aqui é a gente compreender as relações e as relações saudáveis pelo equilíbrio interno. Esse portal vai aprofundar os nossos limites, as nossas trocas energéticas, responsabilidade emocional e o cuidado como base de qualquer vínculo. Então, aqui nós vamos falar sobre o equilíbrio entre dar e receber em proporção saudável, reconhecer quando há excesso de entrega, dependência emocional ou anulação de si. Você respeita os seus limites físicos, emocionais e energéticos ao lidar com a outra pessoa? Aprender a receber, a perceber quando uma relação te nutre ou te drena. Aqui vamos falar também sobre os cristais e ervas e um ritual de autocuidado. Você sente que sabe receber com a mesma facilidade que sabe doar, né? Se dar. O equilíbrio entre dar e receber não é sobre egoísmo nem sobre obrigação, é sobre saúde emocional, limites e autorresponsabilidade. Excesso de ações. Por que a gente fica sempre no querer agradar o outro, a dar tanto e receber pouco? O primeiro limite que a gente tem aí são as crenças limitantes, que é aprendido desde a nossa infância. Então, a gente passa a ser identidade, o doar é a sua identidade, não uma escolha. Mas na verdade, o doar, o dar é uma escolha, não precisa ser da sua identidade. Por causa do medo da rejeição. Então, se eu for útil, eu serei amada. Se eu não for útil, eu não serei amada. E isso passa a ser trocado por afeto. E assim, nas nossas relações, a gente tem que tomar cuidado em quem estar com a gente por interesse daquilo que a gente pode oferecer, porque se a gente não oferecer nada para essa pessoa, qual valor realmente a gente teria? E é isso que a gente tem que entender. Eu não tenho nada a te oferecer, você mesmo assim vai gostar de mim? A pessoa tem que gostar de você pelo que você é, não pelo que você tem, pelo que você dá a ela. E a gente tem essa necessidade de aprovação e reconhecimento que a gente dá esperando ser vista, né? Esperando a gratidão da outra pessoa. E isso nem sempre vai ser efetivo. Às vezes você pode se doar a nível extremo e a pessoa não reconhecer que você está aí passando dos seus limites, né? Então você tem essa dificuldade de reconhecer os seus limites. E aí gera confusão entre amor, cuidado e sacrifício. E aí você suporta tudo em silêncio até que isso vai te frustrando e acabando com você, te deixando, né, cansado, a emoção adoece, a energia se fecha. E é aqui que surge a próxima pergunta. Por que receber é tão difícil? Por quê? Você tem a crença do não merecimento? A outra pessoa precisa mais que você? Ou você tem culpa? Você sente culpa por descansar, por ser cuidada e aprendeu que o amor vem com cobrança. Ah, se você tirar uma nota boa na escola, você ganha tal coisa. Ah, se você lavar louça, você ganha tal coisa. Ah, se você fizer tal coisa. Então, assim, tudo isso, essas ações, vêm com uma cobrança. E aí você espera ser visto e ter essa gratidão, né? E tem o medo de ficar devendo alguma coisa, né? De perder sua autonomia. Aí você recebe feridas emocionais antigas. E a sua identidade é construída na força. Ah, ela é forte, ah, ela é a que resolve, ela é a que sustenta tudo, porque você faz tudo. Só que quando não sabemos receber
Mesmo dando muito, o fluxo ele se rompe, esse fluxo de energia, né? E quando o fluxo se rompe, algo dentro de nós começa a adoecer. E em quais áreas da sua vida você tem dificuldade de receber? No amor, no descanso, na prosperidade? Ah, eu mereço um dia de folga. Você tem dificuldade disso? Ah, eu mereço um. Ah, a pessoa te deu um. Você trabalha autônomo, a pessoa quis te dar, pagar um pouco a mais pelo seu serviço. Você sente culpa? Como que é essa relação para você? Então aqui nós vamos para um exercício prático. O receber, ele não cria dívida. Ele mantém o fluxo. E quando você recebe, você permite que o outro também exerça o doar, né? Então, como que vai ser esse exercício prático? Ele vai ser para conscientizar os bloqueios internos que a gente tem ao receber e criar as permissões emocionais e energéticas para a gente acolher, né? Ter esse cuidado com a abundância sem culpa. Então, eu vou falar para vocês: sentar numa posição confortável, os pés têm que estar apoiados no chão. Você vai colocar uma mão no peito e a outra mão no seu abdômen. Feche os olhos e sinta-se confortável. Agora você vai perceber a sua respiração, sentindo o ar entrando e saindo. Traga à sua mente uma situação em que alguém tentou te ajudar. Pode ter sido um gesto simples, uma palavra, um cuidado. E observe dentro de você, naquele momento, você acolheu ou se fechou? Sem julgamentos, apenas percepção. Quando alguém oferece algo a você, o que surge primeiro? A culpa, o desconforto, a vontade de devolver imediatamente, a necessidade de justificar. Reconhecer não é fraqueza, é o primeiro passo para equilibrar. Agora, peço para que vocês imaginem à sua frente. Existe uma energia de cuidado, apoio e amor. Ela não exige nada, ela apenas está disponível. Respire fundo. E diga mentalmente: eu me permito receber sem culpa. Eu mereço apoio. Eu posso acolher. E repita de novo por algumas respirações. Eu me permito receber sem culpa. Eu mereço apoio. Eu posso acolher. Perceba seu corpo agora. Algo se suavizou, algo relaxou em você. Respire profundamente e vá sentindo os dedos das mãos, dos pés, e abra os olhos lentamente.
Esse exercício, ele foi um exercício de ancoragem para a gente aprender a lidar com o ato de receber. Agora vamos falar um pouco sobre relações. Vamos entender aqui se ela te nutre ou se ela te drena. Então, a relação que nutre é uma relação que te causa leveza, uma respiração controlada, profunda, um corpo relaxado, e a sua energia ela fica estável ou renovada. O corpo ele sempre sabe primeiro. A relação que te drena é uma pessoa que te deixa cansada, que você fica ao lado daquela pessoa, você fica se sentindo mal, bocejando, aquela tensão no peito, ou pode ser no estômago, ou às vezes até mesmo aqui na região da mandíbula, te traz uma irritabilidade e uma necessidade de se recolher depois. Você fica cansado, realmente precisa de um tempo. Então, o ponto-chave aqui é que o corpo ele não mente, ele sinaliza. Como você se sente depois? Não durante o contato. Na hora você pode até rir, ajudar, sustentar, mas a pergunta real é: como eu fico depois que essa relação passa? Ela vai nutrir você quando você permanecer sendo você. Não precisa ficar se explicando o tempo todo, pisando em ovos, e não sai menor do que entrou. E ela te drena quando você se sente esvaziada, né? Se questiona excessivamente, fica ali querendo dar um porquê, e sai com a sensação de que você teve uma obrigação ali, não uma troca, né? E o ponto-chave aqui é que troca saudável não deixa saldo negativo. Então, uma troca saudável, você não vai ter com uma pessoa que, quando a gente está discutindo, vai jogar na sua cara as coisas que você faz ou que a pessoa faz ou que deixa de fazer. Isso é uma relação que a gente fala até em alguns casos abusivo ou compulsiva ou controladora. Então fuja de pessoas assim. Ah, mas eu fiz tal coisa por você, você não vai fazer tal coisa por mim. Ninguém tem a obrigação de fazer nada por ninguém aqui, certo? A gente tem que fazer as coisas com prazer e dedicação e não com obrigação. Então observe se isso é o padrão, né? Porque às vezes as relações elas têm dias difíceis, mas nem sempre, né? Se for um padrão, isso é um sinal de que algo está errado. Então, um padrão nutritivo é uma escuta mútua, é um espaço que tem limites, é o dar e o receber, eles se alternam, né? E um padrão drenante é você que sempre faz, você que sempre cede, você que sempre sustenta, que sempre compreende. Então, o ponto-chave aqui, quando só um lado se adapta, o fluxo está quebrado. Perguntas da consciência agora. Eu posso ser inteira nessa relação? Então, você vai parar e pensar e fazer essas perguntas na relação que você está querendo entender. Eu posso dizer não sem medo? Eu recebo apoio ou apenas entrego? Essa relação me expande ou me contrai? Quanto mais não surgirem, maior o sinal de drenagem. E um sinal energético clássico é troca ou dívida. Então, o que você deve se preparar aqui para entender é se, para permanecer, eu preciso me diminuir nessa relação. Essa relação não nutre, ela drena, né? Se eu precisar me diminuir. Então, o amor não gera um débito constante. Aí a gente entra aqui num quadro já de dependência emocional, né? Que surge quando o valor pessoal depende da resposta do outro. Você não consegue se valorizar, a não ser que você tenha uma resposta positiva da outra pessoa, seja no relacionamento amoroso, seja familiar. A segurança, ela vem de fora, né? Então, você só se sente seguro se o outro validar o que você está fazendo. E a identidade se organiza em função da relação. Então você acaba perdendo a sua identidade para você ser aquela pessoa dentro daquela relação para aquela pessoa. O outro vira fonte, quando deveria ser troca, né? A dependência, ela geralmente nasce de uma falta de segurança interna, de um medo de abandono,
Esse medo de abandono pode vir lá desde quando você é criança, depende da sua infância, né? O que você viveu do 0 aos 7 anos. O histórico de afeto, ele é condicionado. E tem uma necessidade de validação constante. Se você faz as coisas para que a outra pessoa te veja e te valide, você não está fazendo por você. A pessoa aprende, né, inconscientemente que para não perder eu me adapto, para ser amada eu cedo e para pertencer eu me anulo. E isso não é correto, né? A gente tem que ter as nossas coisas separadas do outro, né? E os sinais de dependência. No comportamento, você tem dificuldade em dizer não, medo de desagradar outra pessoa, ansiedade quando a outra pessoa se afasta ou para de falar com você por algum tempo, prioriza sempre o outro e nunca a si mesmo. Então, assim, por exemplo, a pessoa quer ir num lugar que você não quer ir. Ao invés de você deixar a pessoa ir sozinha ou de você falar que não quer ir, de você se posicionar, você acaba indo e aí acaba sendo pior do que o esperado por conta de você não ter conseguido falar o não. E no emocional, a culpa, sente culpa, né? De colocar limite, um medo de perder e a sensação de vazio quando está só. E isso a gente tem que treinar muito a nossa solitude, né? Que é aprender a gostar de ficar com a gente mesmo, de ficar sozinho, de valorizar as coisas. Então, aí entra muito a questão de autoestima, autoconfiança. Então, você tem que fazer coisas para você, você tem que olhar para si mesmo. E no energético, aquele cansaço recorrente, aquele aperto no peito, né, no chakra cardíaco, e o enfraquecimento do plexo solar, que tem a ver com os nossos valores e limites. E o ponto-chave aqui é que dependência não é vínculo, ela é um desequilíbrio para você. O oposto da dependência não é o afastamento, é a autonomia emocional, é a capacidade de amar sem se perder. Então presta bem atenção aqui, não é você se afastar do outro, é você ter a autonomia emocional para você dizer não, para você impor limites. É você aprender, é ter esse autoconhecimento. Autoconhecimento é uma coisa que é treinável, tá? Então treine o seu autoconhecimento. Aproveite os momentos de solitude para você entender como funciona a sua relação. E isso a gente acaba se perdendo, né? Posso dizer isso porque eu passei já por um relacionamento abusivo, onde eu me perdi porque eu queria somente agradar. Então eu acabava fazendo coisas que não era, que eu não gostava, que eu não me sentia bem, que acabava com minha saúde física e mental para poder agradar o outro. Isso não faz bem para ninguém. E por fim, pessoas vão embora. As pessoas não são constantes em nossas vidas. Até pai e mãe vão embora, né? Podem nos abandonar, podem ir embora. Então, assim, se a pessoa for para ir embora, ela vai ir embora, dependendo das suas atitudes ou não. Isso não tem a ver com você, tem a ver com o outro, né? E no profissional, a gente também precisa ter esse autoconhecimento, porque você precisa conhecer as suas habilidades, seus pontos fortes, fracos, os seus valores, seus interesses, para você tomar as decisões assertivas na sua carreira. Então, você desenvolve competências estratégicas, alcança realizações, ajuda a escolher o caminho certo, você gerencia essas emoções e comunica-se melhor, né? Sendo crucial para o crescimento e a sua diferenciação no mercado de trabalho. Então, permite identificar o que te motiva e o que você precisa melhorar, focando no seu desenvolvimento pessoal para uma performance mais produtiva e satisfatória no seu profissional. Quando uma parceria é saudável? Quando existe clareza de papéis e expectativas. Eu já tive parcerias em que as pessoas colocaram muita expectativa sobre mim e não me falaram, e também ao contrário, de eu colocar muita expectativa da pessoa e a pessoa não corresponder. Então, tem que saber o que um espera do outro. A responsabilidade é compartilhada, a comunicação ela é direta e respeitosa, o reconhecimento é mútuo
né, do valor entregue e os ganhos proporcionais à entrega. Parceria não é favor, é acordo. E parceria, para dar certo, precisa realmente ter muito mais qualidade do que defeito, principalmente no profissional. Porque o que mais a gente escuta por aí é que fulano e ciclano aconteceu isso e um deu golpe no outro e a gente só ouve um lado da história, nunca ouve a história completa. Então a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente ouve e também temos que ter consciência, né, do que fazemos no nosso profissional. Parceria que drena é uma parceria que você entrega muito mais do que foi combinado, assume funções que não são suas, sustenta o ritmo sozinha, precisa convencer o outro a se comprometer, não é o seu papel, e o reconhecimento e retorno não acompanham o seu esforço. Então, quando só um sustenta, não é parceria, né? É sobrecarga. E temos a dependência emocional no lado profissional também, que é quando você permanece por medo de perder a oportunidade que foi lhe passada, mas no caso você está perdendo a si mesmo, né? Aceita condições inusitadas para não ficar sem, injustas, né? No caso. Confunde parceria com gratidão eterna, sente que não pode se posicionar. Isso já aconteceu comigo também. Não podia, tinha medo do que iria poder falar, tinha medo de gravar um story e ser repreendida pelo que eu estava falando, pelas coisas que eu acreditava. Isso é horrível, não desejo para ninguém. E também isso vale também para relacionamentos amorosos. Então a parceria saudável não exige submissão. Isso é um ponto que eu aprendi quando eu vim aqui para a clínica e que agora é uma coisa que com certeza eu concordo 100%, tá? Então você tem que ter autonomia emocional para você negociar sem culpa, para você dizer não sem medo, para você rever acordos quando necessário. Às vezes algo deixa de fazer sentido, né? E reconhecer quando um ciclo se encerra. Isso também é muito importante, tá? O ponto-chave aqui é a maturidade profissional, que é saber se ajustar ou encerrar com consciência. E a ancoragem aqui vamos fazer sempre que alguém oferecer algo, seja ajuda, apoio, oportunidade, reconhecimento, não fique tentando se justificar, apenas receba e também não devolva, né? Fala assim, ah, que linda a sua blusinha, ah, obrigada, mas eu paguei R$ 10 lá na... Não precisa, fala assim, obrigada. Você vai falar somente eu recebo, né? Internamente você vai pensar, eu recebo esse elogio, eu recebo esse agrado, eu recebo essa ajuda, eu recebo essa oportunidade. Quando você recebe com presença, você honra o fluxo da vida de te dar alguma coisa. E aqui nós vamos para o nosso exercício prático. Então, o que você vai fazer, né? Dizer apenas obrigada. Você vai respirar fundo depois de receber esse elogio, essa ajuda, e vai observar o que surge de desconforto em você. Se surgir, às vezes você pode se sentir bem e feliz e não sentir nada de desconforto. O que você vai evitar? Se explicar demais, minimizar. Ah, imagina, não foi nada. Devolver imediatamente, né? Compensar com excesso de entrega depois. O ponto-chave aqui é que receber não cria dívida. A pergunta de observação no final do dia. Você vai refletir ou anotar. Onde hoje eu tive dificuldade em receber? O que eu senti em apenas aceitar? Em quais momentos eu quis compensar? E o que mudou no meu corpo ou emoção? Não é sobre julgar, tá? É só sobre você se perceber, perceber os seus sentimentos. E aí você vai perceber que o portal está se abrindo quando você ficar menos cansada, menos exausta, menos necessidade de agradar o outro, mais clareza nas trocas e mais leveza nas relações. O portal de 2 do 2 não pede esforço, ele pede permissão. Então aí está o que você deve fazer nesse portal. Respeite os limites de você, os seus limites, entenda e perceba, faça os exercícios de autoconhecimento. É muito bom para você se conhecer. Pare, pense e reflita. E ficamos por aqui nesse portal de 2 do 2 e o nosso próximo portal, o vídeo vai ser
antes do dia 3/3 e vamos falar sobre expressão e autoconhecimento e vamos falar muito sobre arquétipos. Para quem gosta desse assunto, se inscreva aqui no canal ou deixe sua pergunta porque eu responderei nos próximos vídeos. Gratidão, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Tchau, tchau!